Toda lei constituída pelos homens tem força de lei só na medida em que deriva da lei natural. Se, ao contrário, em alguma coisa está em contraste com a lei natural, então não é lei, mas sim corrupção da lei. Grande Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi o que melhor sintetizou, vamos dizer assim, e combinou a fé e razão. É um dos grandes pensadores, né, que a igreja cristã teve o privilégio de tê-lo como defensor. E aqui, de fato, ele está falando sobre um aspecto, muito obrigado, meu querido, muito importante da lei. A lei constituída pelos homens tem força de lei na medida em que deriva da lei natural. Ou seja, leis que contrariem a própria lei natural do ser humano, a gente já tem que observar com cuidado. Pode ser uma corrupção da própria lei. Então nós estamos vivendo uma época que nós estamos vendo muitas leis que contrariam a própria lei natural. A natureza da sexualidade, no que diz respeito à preservação da vida. Então a preservação da vida é um instinto que até os animais têm. Uma leoa defende ferozmente os seus animais. É impensável a gente imaginar uma leoa matando os seus próprios filhotes. Mas o ser humano está chegando a esse ponto. Então a grande questão nossa sobre o aborto, eu vou falar a verdade para vocês, irmãos, pesquisando sobre isso, cria em nós um sentimento assim de indignação muito grande, né? Quando a gente começa a estudar sobre a questão do aborto, você fica assim, é chocante. Não matarás. Eu não vou ter tempo de mostrar tudo para os irmãos, de todos os sistemas que nós já falamos. Vimos já o depoimento, o desenrolar da história, encontros nossos, e está gravado nos 2 vídeos, eu não vou repetir, o contexto em que a lei foi entregue, quando Deus liberta o povo e quer preparar um povo decente. Ele traz leis para trazer orientação da norte para a vida daquele povo. Está registrado lá em Êxodo capítulo 19, vós me sereis, né? Reino de sacerdote, nação santa. Aí vimos os 3 aspectos da lei de Deus, que é a lei civil ou judicial, a lei religiosa ou cerimonial e a lei moral. Nós vimos que a lei civil serviu para aquela época, foi importante, tem princípios extraordinários, mas nós não seguimos a lei civil do povo de Israel. A lei cerimonial tinha a ver com o culto mesmo, as regras para as cerimônias, que na época ainda estava atrelada ao sacrifício. Então você tem lá o livro de Levítico descrevendo como que eram os sacrifícios. Cada detalhe minucioso. Nós sabemos que Cristo, na verdade, cumpre tudo isso. Ele é o Cordeiro, nós não temos que seguir mais aquelas leis cerimoniais. Por fim, a lei moral tem a finalidade de deixar bem claro aos homens os seus deveres, tanto para com Deus como para com o próximo. Revela as nossas carências e também nos auxilia a discernir o bem do mal. Esta lei moral é aplicável em todas as épocas e em todas as ocasiões. Solano Portela, em seu livro, foi um dos nossos professores de teologia, ele diz assim, que Deus resumiu a sua lei moral apresentando formalmente, registrando-a sucinta e objetivamente para o benefício do seu povo. Então nós sabemos que essa lei moral são 10 mandamentos, eles estão em vigor ainda porque eles nos mostram o caminho. Sabemos que ninguém é 100%, ninguém segue totalmente a lei. Nunca ninguém foi salvo por obediência da lei. Isso tudo são detalhes que a gente não pretende trabalhar aqui com vocês. Mas a lei ainda é assim, nos mostra o caminho. Ela, na verdade, ela tem até um outro propósito mais profundo. Na teologia a gente estuda que ela aponta para nós como nós somos falhos. A lei ela serve como um tutor. É o termo usado no passado, o aio. Aio era um tutor que conduzia, né, aquele que era tutelado. E a lei tem esse propósito, porque quando a gente vai, são 2 montes na nossa vida, né? A gente vai no monte onde foi entregue os 10 mandamentos, Sinai, e de lá a gente vê como que a gente precisa do Monte Calvário, que é Cristo. Ou seja, ninguém consegue obedecer os mandamentos e por isso nós necessitamos da graça de Deus. Então a lei tem muitos propósitos. Ela nos mostra o caminho, mostra como que a gente não é capaz de seguir 100% esse caminho,
até porque o não matarás a gente viu que ele tem um aspecto bem mais profundo, não é só tirar literalmente a vida de uma pessoa. Eu posso matar de várias formas, até mesmo com o coração, como a gente viu. Eu desejando o mal no meu coração, eu já quebrei esse mandamento. Então eu desejando a morte de alguém no coração, porque antes de se executar você já decidiu no seu coração. Enfim, não são esses os pontos. Mas Jesus vai resumir esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Por quê? Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, né? Guardar o dia do Senhor, não tomar o nome dele em vão, tudo com Deus. Os 6 últimos têm a ver dos nossos relacionamentos com o próximo, né? Honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, tudo a ver, não cobiçarás, com os homens. Jesus resumiu de uma forma muito simples, quando ele coloca esta expressão em Mateus 22. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É o primeiro grande mandamento. E o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Acabou, você está vivendo em paz, porque quem vive na graça está acima disso. E nós vimos então que essa expressão não matarás é uma expressão interessante, porque você tem uma divisão, digamos assim. Você tem o que nós chamamos de morte ilícita, injustificável, criminosa, dolosa. É uma morte premeditada, literal, tirar a vida de alguém. Melhor traduzido seria assassinato. E curiosamente o hebraico, essa palavra lo, aqui que é não, hatzá, não cometerás assassinato, seria uma boa tradução. Diz respeito justamente isso, né? A morte ilícita, injusta, tá? Não uma morte natural, não uma morte, por exemplo, acidental. É uma palavra no hebraico que está lá no mandamento. Mas você tem uma outra palavra utilizada para outras situações de morte. É que é a palavra mut. No hebraico, mut geralmente usado para morte ilícita ou justificada, ou mesmo morte natural. Então é importante essa distinção, porque as pessoas não compreendem, falam, então qualquer tipo de morte quebra esse mandamento. Não. Nós vimos que a autodefesa, não. O princípio da preservação da vida. Um terrorista vai explodir uma bomba, vai matar 1000 pessoas. Eu ir lá e impedir que ele faça isso, ainda que necessário seja, necessário, essa palavra vimos que é chave, tirar a vida dele, para que ele não mate 100 pessoas, 1000 pessoas inocentes, eu não estou quebrando o mandamento, não matarás. Pelo contrário, eu estou impedindo que ele venha a ser quebrado. E às vezes a passividade em algumas circunstâncias se torna a quebra. Ou seja, as situações que é assim: se eu matar, eu consegui fazer com que esse mandamento não fosse quebrado. Se eu não matar a pessoa, literalmente tirar a vida dela, eu estou quebrando o mandamento, por mais paradoxal que pareça. E é simples, não é tão difícil de entender. Se uma pessoa vai explodir uma bomba, vai matar 100 pessoas, assassinar 100 pessoas, e alguém, para defender, vai lá e tira a vida dela, ele impediu que 100 pessoas fossem mortas, que fosse quebrado 100 vezes esse mandamento. Ainda que foi necessário tirar uma vida literalmente. Agora é claro que a aplicação disso é minuciosa, a gente viu já, está semana passada. Ou seja, se necessário, né? Quando necessário, legítima defesa, justiça pública, um policial tem autoridade quando extremo. Quando você vai defender a sua vida, a sua família, enfim. Nós já vimos sobre isso. Mas é importante essa distinção, porque Hatzá refere-se ao crime de um homem contra seu semelhante e a censura divina que está em proeminência. Esse é o dicionário internacional de teologia do hebraico, o significado dessa palavra. Ele tem esse sentido, esse peso, tá certo? A ideia muito importante que nós temos aqui quando Deus então nos traz esse mandamento, Deus tinha em vista a preservação da maior de todas as suas criações, porque o ser humano é o único que tem a imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá em Gênesis 1:27. Então, o mandamento, ele preserva a imagem de Deus no próximo, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva aqui, primeiramente, é bíblica.
Nós cremos nisso como uma preservação da imagem de Deus. É claro que a sociedade, a mídia não está nem aí para isso, e nem nós com eles, nesse sentido. Então a nossa primeira preocupação é essa. Gênesis 9:6 mostra a preciosidade e como é insubstituível uma vida. De modo que chega a dizer assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a preciosidade. É o ápice de toda a criação, é o ser humano. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Então, o nosso valor como raça humana, né, espécie humana, se distingue dos outros seres, e uma tendência hoje na nossa sociedade, anda tudo igual, tudo... Não. Há uma diferença, porque temos a imagem de Deus. Isso é um ponto importante. João Calvino chega a dizer, num dos seus comentários sobre esse mandamento, ele diz assim: as Escrituras nos dão duas razões sobre as quais se fundamenta o sexto mandamento. A primeira, que o ser humano é feito à imagem de Deus. A segunda, que somos todos da mesma carne, da mesma espécie. Agredir a vida, quer de outro que a nossa, constitui desrespeito a Deus, que imprimiu sua imagem no homem. Aí nós vimos então que há por trás de tudo isso o princípio da preservação da vida. E esse mandamento pode ser quebrado diretamente, indiretamente, espiritualmente e passivamente. Nos outros vídeos já falamos sobre isso. Quando a gente fala da quebra direta, que é literal, tirar a vida da pessoa literalmente, é possível que isso ocorra em várias circunstâncias. Por exemplo, uma situação de autodefesa, quando necessário, a situação de pena de morte, o aborto que nós vamos ver hoje, e suicídio e eutanásia, que com certeza não vai dar para ver hoje, devido à complexidade da questão do aborto, tá certo? Nós vamos ver para frente. Então vamos direto para o ponto aborto. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus, mas lembrando que nós vamos caminhar um pouquinho. O que a ciência nos apresenta, ainda que haja muita controvérsia entre os, nessa área, os pesquisadores, os cientistas, quando a vida de fato começa, mas o genoma humano possui 46 cromossomos. E os 46 cromossomos só existem a partir do momento da fecundação. 23 provenientes do óvulo da mulher, 23 do espermatozoide do homem. Durante a fecundação, os dois se unem, nasce uma nova célula, que se divide sucessivamente e ganha diferentes nomes, que a ciência vai dando nomes: zigoto, mórula, blastocisto e finalmente o embrião. Mas é importante observar que a célula do corpo de um bebê a primeira delas dispõe da mesma informação genética. Todas elas têm a mesma informação genética gerada após a fecundação. O chefe do departamento de genética médica da clínica Mayo, o professor Dr. Gordon, diz uma frase muito interessante: para todos os critérios da moderna biologia molecular, a vida está presente a partir do momento da concepção. Ali você já tem vida, os 48 cromossomos do homem e da mulher, e você já tem tudo, havendo condições favoráveis para que aquela vida se desenvolva. Aquilo vai exponencialmente se multiplicando, os códigos genéticos já estão ali, quem vai ser essa pessoa, a cor do cabelo, os olhos, as características, até aspectos da personalidade. Muitos acreditam que a genética já está marcando essa pessoa. Muitas outras coisas determinam a sua personalidade, claro, mas é um dos aspectos defendidos. Um pesquisador médico, PhD, Dr. Laundrum, ele diz o seguinte: há um fato que ninguém pode negar: seres humanos começam a existir na concepção. É uma nova vida. É um ser que ele apenas recebe nutrientes da mãe. É um outro corpo. Há uma distinção. Tanto que ele tem que trabalhar no organismo da mãe para que a mãe não rejeite. Porque naturalmente a mãe ia rejeitar porque é um corpo estranho. Mas há um trabalho extraordinário, inteligente do corpo humano em preservar essa vida para que ela não seja extinta. Por quê? Porque é um outro ser. É um outro corpo, desde a concepção. O dicionário médico americano diz o seguinte, Dorlands: o jovem ser humano a partir do momento da fertilização do óvulo. É uma expressão usada
por um dicionário. Agora, então, perante a ciência, nós acreditamos que o ser humano passa a existir a partir da concepção. Você já tem tudo ali. O que ocorre agora é condição favorável. Tendo condição favorável, ele vai embora. Ninguém segura. É a vida. É algo extraordinário. Há muitas razões científicas para nós acreditarmos nisso. E hoje mais do que antes, né? Hoje nós temos questões genéticas, questões... o nível que nós chegamos é muito mais profundo. Muito bem. Agora a Bíblia. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Importante a gente ver alguns textos da Bíblia, para a gente entrar nos pontos mais polêmicos. Já vamos entrar. Vamos devagarzinho aqui. Meus queridos, a Bíblia, ela faz uma distinção de 2 momentos na vida. A concepção, conceberás e darás à luz. Você sempre vai ver textos bíblicos assim. E no original essa distinção. A vida é dividida em 2 momentos. O momento da concepção, a fecundação, em que os 23 cromossomos do homem se unem aos 23 cromossomos, e agora você tem o primeiro fecundação, a concepção. Você vê lá em Juízes, desde Juízes, capítulo 13, verso 7. Eis que tu conceberás e darás à luz. Então, para a Bíblia, é uma preocupação nossa, teológica, né? Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A nossa preocupação primeiro é interna, não tem que discutir com gente lá fora. Primeiro aqui, o que a Bíblia diz? Para a Bíblia, o momento da concepção, ele só é distinguido no outro momento, em que ele vem à luz. O ser vivo já está lá, já há uma identidade genética, já tudo que é necessário já está programado. Um corpo estranho dentro do corpo da mulher, que por um milagre da vida é preservado e não é expelido para fora. E muitas vezes isso acontece. O corpo da mulher rejeita um corpo estranho que está lá, que tem, entre aspas, a vida própria. Ele só recebe os nutrientes da mulher. Então, a partir do momento da concepção, e a Bíblia vai usar muito essa expressão, conceberás e darás à luz. O dar à luz é vir à luz. Tem as discussões, nós vamos ver, mas esse texto de Juízo eu acho muito interessante. Quando o momento da concepção, Deus já está falando, o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, para Deus, o ser humano passa a existir no momento da concepção. A minha compreensão bíblica, teológica. Deus já dá nome. Você vai ver muitas passagens bíblicas que falam desde o ventre, conceberás. Já existe uma identidade ali. E é interessante que esse ser no ventre pode não ser conhecido por nenhum outro ser humano. Só uma pessoa conhece profundamente aquele ser que está lá, o seu Criador, o próprio Deus. Porque todas as vezes que ocorre a necessidade de Deus falar algo sobre esse ser, Ele já dá o nome, já diz como vai ser, já tem um plano, um propósito para essa vida. A ideia sempre é essa: conceberás e darás à luz. Quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis 16, verso 11, tem um texto muito interessante. Disse-lhe Agar, ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, e chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. No momento da concepção, Deus já tem um nome para ele. Olha só que forte esse texto. É dito assim: olha, você concebeu, você tem um filho no teu ventre, 2 células, uma célula, que agora vai se multiplicar. Os cromossomos já estão aí, o DNA está aí, já tem um nome, já é dado um nome para ele. A palavra ali é ahara, hará, conceber, ser concebido. Naquele momento houve a chamada concepção, fecundação. E a Bíblia diz que já tem até um nome. Então, concepção, né, conceberás e darás à luz. Sempre assim. O próprio Senhor Jesus Cristo é identificado como uma pessoa desde o momento da concepção. Lucas 1:31, nós lemos: eis que conceberás, surgiu a vida. Agora é questão de tempo. A ciência pode dar nome para várias etapas, para que ele venha à luz diante dos homens, porque diante de Deus
em que nada está oculto, é dado até o nome: Ismael, Jesus. Está dentro dos planos, dos propósitos de Deus. Então, diante de Deus é muito forte essa questão. Você tem uma passagem que eu gosto muito, que é o Salmo 139, famoso Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Estou vendo a perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz? No original, olhos, olha que interessante, me viram. A palavra substância ainda informe. Muito interessante essa palavra. Então, os olhos de Deus, mesmo que não haja forma, ainda é a concepção, a primeira célula surge. Para Deus, ele já distingue aquele ser para si. E a palavra é muito forte, a palavra golem é uma substância sem forma. Podemos chamar de embrião. Está falando do momento da concepção. É um termo muito antigo, hebraico. Estou falando de um texto milenar, né, que identifica o ser humano a partir da concepção. E quando ele diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, começando do primeiro. Então, o primeiro dia de vida, momento da concepção, já é um dia escrito diante de Deus, que conta, que um ser humano que tem nome, que tem identidade, que pode vir a ser abortado, que pode vir por uma causa natural ou proposital, mas já é um ser identificado, já tem uma identidade. E por vezes Deus dá um nome. Você acabou de conceber, o nome dele vai ser Ismael. Oh, mas quantos dias? Não, 24 horas, primeira célula surgiu. E ali por diante começa a se desenvolver. Esse é o conceito bíblico, né? Então, Salmo 100 e... Opa, volta um pouquinho. Olha esse salmo lindo, o que ele diz? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Mais uma vez, uma expressão hebraica muito forte. Palá. A ideia de que Deus, ele distingue o ser. Deus, então, de modo assombrosamente maravilhoso, é a palavra palá no hebraico, nos formou. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Tem muitos e muitos textos que falam desse momento único da concepção e o ser ainda sem forma. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 10, verso de número 8, as tuas mãos me plasmaram. É um termo muito interessante, e me aperfeiçoaram. Então a ideia que nós temos aqui, plasmar, sabe, é no hebraico, fazer, modelar, dar forma. A ideia de um ser que não tem forma ainda, são células sem ainda esboçar nenhuma forma, mas Deus está ali trabalhando, é um ser que lhe distingue. E depois, interessante que no grego a palavra plasso, que a ideia de fazer, modelar, um ser que ainda é um plasma, é uma coisa que não tem forma. E o texto hebraico, quando você tem na Septuaginta, que é a língua, o texto do Antigo Testamento na língua grega, foram 70 anciãos que traduziram para o grego, isso muito antes de Cristo. Foi a Bíblia que Jesus e os apóstolos usaram. Era uma Bíblia em grego, tá? Usada para formar o Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em grego, originalmente em hebraico, depois foi traduzido para o grego. A palavra usada lá é plasso, a ideia de plasma. Por isso que na tradução em português alguns estão aí, plasmaram. E interessante, me aperfeiçoaram. É a ideia de algo ainda sem forma, que vai tomando uma forma. E a palavra no hebraico é assá, a ideia de aperfeiçoar. Então, Deus forma, dá forma e vai aperfeiçoando. Isso está lá no livro de Jó. Jeremias, é um texto muito forte também, que eu gosto. Diz assim, antes de formá-lo no ventre. A mesma palavra. Antes de dar forma, antes de você ter feições lá dentro do ventre, antes de alguns órgãos serem construídos. Hoje a ciência sabe que já existe toda a marca da pessoa, geneticamente já está lá. Mas antes de dar forma no ventre, eu o escolhi. É Deus distinguindo um ser nas primeiras células, a partir da concepção.
antes de você nascer, conceberás e darás à luz. O processo todo de concepção até dar luz, o texto está dizendo, antes de nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Então, Deus tem um plano para cada criatura antes de formar no ventre materno. Olha só, a existência tem 2 etapas. Então você tem a formação no ventre, concepção, e o nascimento, dar à luz. É assim que a Bíblia coloca, não tem dúvida, é muito claro. Você vai ter textos na palavra de Deus que falam sobre o aborto que pode ser provocado, ainda que acidentalmente. Para Deus tem uma preocupação muito grande. É uma vida preciosa desde a concepção na primeira célula. Tem nome, tem identidade. Para Deus tem. Para nós ainda não. Isso vai se tornar a partir do momento que deu a luz. Então eu posso dizer, quando a vida surge na questão de relacionamento, de identidade, para Deus na concepção, para mim no momento que dá a luz, ela vem à luz, à tona, eu vou ver as feições dessa criança e tudo mais. Mas durante todo esse processo, ela está em formação no ventre materno, é um ser humano. Em Êxodo 21 você tem uma passagem interessante. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, olha que coisa, 2 homens brigando, estou tentando imaginar, a lei do Antigo Testamento era tão precisa, havia circunstâncias assim, hipotéticas, como se aplicar. Era uma lei altamente avançada, falando de milhares de anos atrás, a mais avançada dos povos antigos. Muitos iam buscar princípios dessa lei e era realmente uma nação admirada, porque eles tinham leis avançadíssimas, num nível assim extraordinário, como a gente já viu na semana passada, aplicando para outras coisas. Mas, por exemplo, uma circunstância hipotética, a lei então pode ser aplicada. Se homens estão brigando e aí sem querer eles vão ferir uma mulher, vai bater na barriga da mulher, pegou o braço lá, deu na barriga da mulher, começou a sangrar, provocou o aborto. Só que é interessante que a palavra usada aqui, e forem causa de aborto, literalmente é sua criança sair. Ou seja, se ela sair num período que ainda dá para sobreviver, se bateu e a criança saiu, dependendo do período, ela sobrevive. Até quantos meses? 7 meses, 6 meses. Um bebê prematuro pode sobreviver. Quem me ajuda? É possível já 6? Já é possível. Olha só, tá vendo? Hoje também a gente tem uma ciência avançada, que você é incubador e tudo mais. Mas vamos imaginar a situação. Então, se a criança sai sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher. Agora, se houver dano, entende? Olha que interessante. Ele vai ter que pagar o que os juízes determinarem. Então, uma interpretação da lei, uma situação acidental. Agora, se houver dano, ele vai dar a própria vida. É o princípio da preservação da vida. A vida de uma criança no ventre materno, para Deus, é tão importante quanto a vida de um adulto. Mais um outro princípio para a gente ver. Independente de discutir a questão de se ele vai dar vida ou não aqui, como é que vai ser, esse não é o ponto. Para Deus é importante. Então, biblicamente, se um povo se identifica com Deus e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é um assunto assim definitivo, não tem o que falar. É unânime, é claro, a vida passa a valer no momento da concepção. Agora, o que a sociedade, como que isso está sendo tratado perante a nossa sociedade? É um terceiro ponto, a ciência, a Bíblia e a sociedade. Porque a sociedade envolve outra perspectiva. Você tem questões ideológicas, você tem movimentos, né? Você tem formação de opinião pública através da mídia, de ONGs e tudo mais. Então, como a sociedade vê isso? E muitas vezes a sociedade ela pode estar indo contra a ciência, e muitas vezes isso acontece, e está acontecendo em outros aspectos, contra a razão, contra o bom senso, contra o respeito à espiritualidade de um povo, porque a gente não pode tirar isso da humanidade. Não tem como falar, não, igreja e Estado, tudo bem, filho, acontece o seguinte, a população 95% crê em Deus. Então, é importante esse conceito, né? Vamos devagar. Nos Estados Unidos, o aborto foi legalizado no início dos anos 70. Organizações pró-aborto faziam as estatísticas. Aí que vem um problema que tem tudo a ver com essa nossa questão na sociedade. Na época, diziam que cerca de 1 milhão de abortos clandestinos ocorriam por ano.
Foi provado depois que o número foi fraudado, simplesmente para poder convencer a opinião pública. Então, esse é um ponto aqui que nós vamos agora, a coisa vai ficar complexa. Vamos lá. Olha nos Estados Unidos como que foi apresentado o problema de saúde pública, que é apresentado aqui no Brasil hoje. Nos anos 70, curiosamente, os Estados Unidos tinha a mesma população, bem aproximada com o que nós temos hoje, por volta de 205 milhões de habitantes, é o que nós temos hoje. Então, você tem lá aborto clandestino por ano, início dos anos 70, tá? Foi quando houve a legalização. Eles diziam assim, as organizações pró-aborto que faziam as estatísticas, suspeito, já se suspeita disso, diziam que cerca de 1 milhão, né, de mães provocavam aborto ou dentro de casa ou numa clínica clandestina. Mas estatísticas de especialistas na área que não tem, vamos dizer, um compromisso ideológico com o feminismo e com tudo mais, com uma questão mais ideológica, vamos dizer assim, diziam o quê? 200 mil. A diferença é grande, gente. Você tem 1 milhão para 200 mil. Essa fraude foi depois reconhecida e confessada pelo maior, assim, defensor do aborto que os Estados Unidos já teve. Ele era chamado o rei do aborto. Era o Dr. Bernard Nathanson. Dr. Bernard, ele foi o fundador da Associação Nacional pela Revogação das Leis do Aborto. Porque haviam leis que impediam a legalização do aborto. E ele fundou uma associação, ele trabalhou, ele lutou, e depois ele vai passar por uma experiência. Dr. Bernard, aqui você tem a foto dele. Era um ginecologista, obstetra, realizou e presidiu mais de 75 mil abortos, foi diretor do maior centro de abortos do mundo, que ficava em Nova York, tá? E cofundador da NARAL, que é a sigla para a Liga Nacional de Ação para o Direito de Aborto. Ele foi um dos fundadores dos primeiros movimentos, representante mundial, a maior clínica do planeta, era o cara, tá? Trabalhou junto com feministas, os movimentos, que faz parte, é importante, elas têm que tirar a camisa e gritar na rua, né? Meu corpo, minhas regras. Faz o que quiser com o seu corpo, mas o que está dentro de você não é seu corpo. É um corpo estranho, tanto que precisa de um milagre da vida para ele ficar aí dentro. Trabalhou junto com as feministas para a legalização do aborto nos Estados Unidos. O problema é o seguinte, com o surgimento do ultrassom, ele começou a acompanhar o processo de assassinato das crianças no ventre. Chocou de tal forma, isso tem na internet, viu? Se você escrever o nome dele, vários vídeos, tá? Porque eles começam a usar ultrassom, por quê? Você vai ver depois. Porque a venda de órgãos, tá? Então, se você tirar os órgãos inteiros, você pode vender no mercado negro por aí, muito bom. É proibido, é lei proibida, mas tem vídeos e mais vídeos, e foi um caso de escândalo. Você tem vídeos feitos por espiões, em que a mulher está no restaurante comendo e negociando. Não, o cérebro muito precioso, valioso no mercado. A gente usa ultrassom para poder tirar o cérebro inteiro, o baço, o fígado. Então é vendido no mercado negro, né? Então é muito dinheiro que gira aí por trás. E o ultrassom é usado para fazer a extração dos órgãos da criança, conforme vai matando ela, para preservar esses órgãos para poder vender, né? Mesmo que a lei proíba. Mas isso está tudo documentado. Se você entrar no meu Face, de ontem para hoje vai ter umas 30 postagens lá com tudo isso aí. Só que ele começou a ver a luta dessa criança. O coração dispara. Ela sabe que o perigo está iminente. E ela começa a reagir. E o processo de sucção, né? Vai arrancando os braços, a perna. É uma coisa extraordinária. Chocante. Ele vai, diante disso, começar a mudar de opinião. E ele se torna um opositor, então, desse processo. Por incrível que pareça, né? É a ironia da história, né? Parece a história de Saulo, né? Ele era o perseguidor, depois ele muda de lado. Porque diante de fato não há argumento.
Sua mudança fez com que finalmente viesse a público as mentiras e desonestidade dos bastidores do movimento pró-aborto. Continua a mesma coisa. Olha só a sua confissão depois que veio a público. Presta atenção nesse texto. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. Esse é o cara, o maior defensor do aborto que esse mundo já viu, né? Chefe da maior clínica de aborto do planeta, lá em Nova York. Fundou as associações, fez tudo. Ele está confessando aqui, isso tudo está documentado. Tem vídeo dele falando, está documentado, veio a público. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. Suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas na moralidade da revolução, esse é o grande problema da revolução, né? A moralidade, a gente mata, a gente mente em nome da causa. Se faz isso, sempre fez, sempre se fará. Por isso que não são criminosos que estão indo para a cadeia, são heróis, defensores da causa. Roubaram bilhões do povo, milhares de pessoas morreram através da corrupção, de forma indireta, mas são heróis da causa. Por quê? Eles desviaram dinheiro, mandaram lá em nome da causa. Executaram milhares de pessoas na Rússia em nome da causa. Essa é a famosa moralidade da revolução. Os fins justificam os meios. É por isso que nossa cabeça não entra. Como é que pode o cara achar que o fulano é um herói? Se ele é um assassino, se ele mata, se ele rouba, faz tanta coisa errada. Porque é a moralidade da revolução. E ele está usando esse argumento. É um termo clássico, tá? Esse termo. Eram números úteis. Mentir para a população era muito importante, porque vinha em prol da causa. O fim justifica o meio. Então, eles se tornaram amplamente aceitos. Então, por que não usá-los dessa forma? Ele está confessando, gente. Por que corrigi-los com estatísticas honestas? Está tudo documentado. A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto. E qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Confissão do Dr. Bernard, médico pro aborto, conhecido como rei do aborto nos Estados Unidos. Aí eles diziam que era 1 milhão, e ele confessa que é mentira. Constatou-se depois que não passava de 200 mil. Olha que interessante. Então, nos anos 70, você tinha nos Estados Unidos 200 mil abortos acontecendo. População 205 milhões, aproximadamente. Depois que legalizou o aborto, passou 5 anos. Aumentou? Aumentou. De 200 mil, veja bem, foi para 1 milhão. Aí um tal do 1 milhão que eles estimavam aconteceu 5 anos depois, mas com a legalização do aborto. A população subiu proporcionalmente? A população quintuplicou? Se a população tivesse passado de 200 milhões para 1 bilhão, a população cresce, a estatística de aborto cresce. Não, a população passou de 205 para 215. Então a população cresce 5%, mas o aborto 500% com a legalização. Então a legalização não diminui o número de aborto. Legalização aumenta o número de aborto, obviamente. Então você acha que a pessoa que ia abortar, agora legalizou, não vou mais abortar? Está legalizado, não vou mais abortar. É um incentivo, é uma solução que é dada para um problema. Entendeu? Será que é uma solução? Nós vamos ver. 5 anos depois, 1,5 milhão. A coisa vai crescendo exponencialmente. A população só passou em 1980 para 225 milhões. Então ele cresceu quanto? Só 626%. Esse foi o aumento do número de abortos nos Estados Unidos, tá? Você consegue imaginar 1,5 milhão de crianças sendo abortadas? E a briga agora nos países, você vai ver a questão da data, né? A idade do bebê, né? Esse método de manipular a população, isso não foi só exclusividade dos americanos. Isso na América Latina acontece. No Uruguai, para você ter uma ideia, para mudar a opinião pública, chegaram a estimar que havia aproximadamente 150 mil abortos clandestinos. E aí a mídia junto, os movimentos feministas, tudo num conchavo, mentira descarada, conforme já foi dito. Só que eles chutaram tão alto que era incompatível com o número, entendeu? De mulheres na idade fértil. Então eles tiveram que se retratar.
desceu para os 40, 30 mil. Com a legalização, vamos ver agora na real, quantos realmente... Lembrando, com a legalização aumenta. Se você tem um número clandestino, ao legalizar esse número aumenta, naturalmente. O que aconteceu? Em 2013, com a legalização no Uruguai, 4.500 abortos. Mas era 150 mil? Aí então quer dizer que praticamente 145 mil mulheres decidiram não abortar porque foi legalizado. É óbvio que era mentira. Curiosamente, no Brasil... estamos com a mesma população, ou muito parecida com a população dos Estados Unidos nos anos 70, por volta de 205, 206, 207 milhões de habitantes. Qual é a estimativa que o movimento pró-aborto dá? 1 milhão. E quem que faz a estimativa? Movimento pró-aborto. A OMS usa esse dado. Só que quem foi que originou e fez as pesquisas? Foram os ativistas. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está usando esse número para convencer a população. Ela adotou uma pesquisa que não foi ela que fez. Tá? Se você pesquisar, você vai ver que não. Então aqui é dito que temos 1 milhão de abortos clandestinos. Nos Estados Unidos diziam isso e na prática era 200 mil. Aí os especialistas da saúde vão fazer um cálculo não com um propósito ideológico. E o cálculo é o seguinte... tem a ver com internações hospitalares por causa do aborto, quer seja provocado ou natural. Então o que aconteceu? Você tem registrado e documentado o número de mulheres que aparecem lá, olha, estou abortando. Ela pode ter provocado isso em casa, pode ter dado complicações. Então vamos ver como que funciona. Das 200 mil internações hospitalares por aborto, 25% são provocados. Essa é uma estimativa da saúde mesmo, não de movimentos ideológicos que querem, como sempre fizeram em todos os países, descaradamente manipular a opinião pública. Então você vai ter 50 mil. E há estatística que apontam que metade dos abortos chega para os hospitais, depois que a mulher vai ter alguma complicação e tudo mais, ela vai fazer curetagem e tudo mais. É número de curetagem, não tem como enganar isso aí, está lá no SUS. Isso tudo está documentado. Essa estatística eu peguei em órgãos do governo, tá? Tal, documentado. Então o que acontece? Se 50 mil, pelo menos, são provocados, você pensa que mais 50 mil não chegou à luz. Então, no máximo de 1 milhão, você vai ter 100 mil abortos clandestinos no nosso país. E isso bate muito, entendeu? Com a realidade dos Estados Unidos nos anos 70, população parecida. Então nós estamos vendo aqui uma coisa clara. O doutor Bernard, sobre a fraude, ele chega a dizer o seguinte: nós alimentamos a opinião pública com enganos, desonestidades e fabricamos números. Isso os movimentos fazem. E o maior representante deles está confessando. Nós tivemos sucesso em quebrar as limitações das leis sobre aborto porque agimos no momento ideal e a grande mídia, aí que vem um ponto importante, a grande mídia sempre está nesse movimento. Olha, a grande mídia cooperou com os nossos planos. Os efeitos do aborto ilegal eram usados de forma sensacionalista. Olha que coisa interessante. Fabricamos uma pesquisa que indicava que 85% da população era favorável à legalização do aborto, mas nós sabíamos que era apenas 5%. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Nós mentimos vergonhosamente e ainda assim éramos citados na mídia como se nossas palavras fossem a lei. Isso aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. Por que não aconteceria hoje aqui? A mídia é manipuladora. Usa uma experiência de uma pessoa dramática, fala, não, coloca aquela situação, uma pobre, coitada, como é que eu criei essa criança? Houve um abuso. Usa aquelas situações super excepcionais para convencer a população. Isso tudo está citado, está em livros, está documentado. Na NARAL, que é a sigla daquela associação que o Dr. Bernard fundou, nós geralmente enfatizávamos o drama de casos individuais. Estratégia muito usada hoje. Pega um caso de uma pobre moça, aí você vai lá, aí você entra lá na página do Facebook desses movimentos, aí eles vão usar o caso de uma moça, coitada. Aí eles vão usar vários casos que eu vejo lá, de uma pobre moça que engravidou e não tinha como criar o filho, e a situação que ela vivia e tal. E é sempre assim, enfatizávamos o drama de casos individuais. E não as estatísticas gerais.
Mais tarde falávamos em números de mortes maternas, na faixa de 5 a 10 mil. Eu confesso que sabia que eram números totalmente falsos, mas na moralidade da nossa revolução, de novo, esses números eram amplamente aceitos, porque eles eram úteis. Exatamente o que a nossa mídia faz: manipula a população, usando casos específicos, dramatizando, e a população cai. Os americanos caíram. Não sei, vamos ver os brasileiros. Por que ele deixou o aborto? Ele deixou o aborto e foi a pergunta que fizeram para ele. Opa, por que eu deixei o aborto? Bem, para começar, isso não tem nada a ver com convicção religiosa. Eu sou ateu, o Dr. Bernardo continua ateu. Ele diz o seguinte: eu comecei a mudar de ideia quando percebi a realidade inescapável de que o feto, o embrião, é uma pessoa, uma vida humana a ser protegida. Era um médico que era o maior defensor do aborto. Quanto a fatos, não há argumentos. Isso tudo está documentado nesses livros, citação de John Powell, e o Holocausto, o silêncio do Holocausto, o Holocausto silencioso. E o aborto e venda de órgãos. Meu Deus do céu. Você tem websites de uma empresa com um menu da lista de órgãos disponíveis para venda: cérebro, coração, fígado, glândulas, até mesmo couro cabeludo. Esses órgãos eram conseguidos a partir de instalações de aborto como a Planned Parenthood. Gente, esse grupo aqui é tremendo. Lá nos Estados Unidos foi bombástico o que aconteceu. Eu não sei se a gente vai ter tempo de assistir o vídeo de 8 minutos, mas aparece uma mulher no restaurante negociando órgãos de fetos, entendeu? E ela fala claramente sobre isso. E se não der tempo de assistir, eu deixo depois o link lá para quem quiser assistir, embaixo desse próprio vídeo aqui, que a coisa é séria. Eu vou um pouquinho para frente, no final, se der, eu ponho esse vídeo, tá? Então isso é uma das coisas que acontece lá por trás. Além de toda mentira, toda manipulação e todos os assassinatos que estão acontecendo, são milhares e milhares e milhares de crianças no ventre das mães. E diz então que no Brasil você tem 1 milhão, é para convencer a opinião pública. E na verdade você não passa de 100 mil por uma população de 200 milhões. O país que mais tem aborto. Não. Na Inglaterra, que o aborto é legalizado, você tem por volta de 100 mil, mas uma população de 50 milhões, ou seja, 4 vezes mais que o Brasil. Por exemplo, no Japão, população de 200 milhões, você tem 200 mil, 4 vezes mais que o Brasil. Então o Brasil, ele é o país que menos faz aborto, proporcionalmente falando, quando a gente usa da honestidade. Não, o problema são as mortes maternais. Tirei dados do governo, do SUS. 4% das mortes maternais no Brasil são causadas por aborto provocado. 4%. 96% das mortes de mães em gestação no Brasil são causadas por outras causas. Olha, geralmente em função do descaso com a saúde pública. Qual a conclusão nossa? Esse argumento não funciona. Por quê? Se o argumento é realmente em prol das mães, das mortes maternais, vamos impedir as mortes maternais. Peraí, mas se 4% morre com aborto, por que eu vou ter que matar milhares de crianças para salvar 4%? Não é mais inteligente eu focar minha energia e tentar salvar as 96% das mães que estão morrendo no SUS? Por causas óbvias, o descaso total com a saúde do nosso país. Então, quem realmente está preocupado com a saúde da gestante deveria lutar pelas melhores condições de saúde pública e não pelo aborto, pois é o que mais mata gestante. O Brasil está assim, a lei no Brasil, é excepcionalidade. No Brasil as leis permitem aborto em 3 casos: vida da mãe em risco, anencéfalo, bebê que não possui cérebro, e fruto de estupro. Isso é o que nós temos hoje no Brasil, tá? Está havendo uma mudança numa PEC. PEC é uma alteração que nós temos na lei, na Constituição, muitas vezes. E aí, muitas mentiras estão sendo contadas, como sempre, é de praxe, pelos movimentos pró-aborto. Mentiras descaradas e lavadas, como sempre fizeram. E aí, essas mentiras, por exemplo, que a mudança na Constituição irá proibir o aborto.
em todos os casos. Mentira. A PEC não menciona a proibição de aborto. Ela amplia direitos de mães e bebês em gestação, especialmente os prematuros. Então, a mudança que está vindo aí vai beneficiar, não vai prejudicar. É claro que as ONGs não vão ser a favor disso. Outra mentira. A PEC modifica o Código Penal alterando a punição ao aborto. É mentira, porque a PEC não modifica a punição ao aborto. O Código Penal continua exatamente o mesmo. Se for estuprada e engravidar, você terá obrigado a ter filho. É isso que os movimentos pro aborto estão divulgando na internet e na mídia. A PEC não fala nem trata de estupro. Se você estiver grávida de um feto anencéfalo, terá que carregar o feto. Mentira também. A PEC não menciona anencéfalo, mas protege os bebês em formação, especialmente os prematuros. O discurso da vida desde a concepção é um mito religioso. Mentira. A concepção é um fato biológico. De nutrição, havendo nutrição, oxigênio e tempo, aquele embrião logo passará ao estágio seguinte, recém-nascido. E por fim, a PEC 181 retira os direitos da mulher. Mentira. Outra mentira que eles contam também. A PEC amplia o direito das mulheres, que passam a ser protegidas desde o ventre materno. Mães de bebês prematuros terão até 240 dias para ficar com seus filhos. São mudanças que estão sendo propostas nessa PEC, e a turma aí fica dizendo coisa que não tem nada a ver. Sinceramente falando, como cristão, à luz da palavra de Deus, usando o princípio de preservação da vida, não opinião, Bíblia, como cristão, Bíblia agora, não tem nada a ver com o que pensam lá fora, nós. A excepcionalidade é quando a vida da mãe, da progenitora, está em risco, esgotaram-se todas as alternativas, preserva-se a vida da mãe. Tá? Ainda que haja lei, a gente viu no início, São Tomás de Aquino, as leis podem agir contra a própria natureza. Nós não defendemos. Por quê? O bebê já tem sentimentos lá no ventre da mãe, isso foi provado cientificamente. Não tem como falar de um por um, mas eu vou discorrer rápido aqui. Até hoje a ciência descobriu que o feto experimenta através dos sentidos no útero materno angústia, 8 semanas ele já sente angústia. O estresse da mãe, a mudança hormonal dentro da criança, poucas semanas de vida. Tá? Dor, estímulos à dor, ele já sente. Vista e preferências visuais, muitas pesquisas foram feitas. Luz, ele recua. Tipo de luz que o agrada mais. Reconhece audição e linguagem. Sei que qualquer mãe sabe disso, né, gente? Ele ouve a voz do pai, se mexe mais. Reconhece, desde o ventre. Ora, gente, quando a gente fala de gestação, a gente está cansado de ouvir. Que tipo de música que você vai colocar, a alimentação da criança, até a alimentação que a mãe come, afeta o líquido amniótico e muda o sabor. Então a criança já foi comprovada que ela tem paladar. Ela bebe mais o líquido quando ele é doce. Sabia, mãe? Você tem que ver o que faz com que o líquido fique mais doce. Toma cuidado, porque não necessariamente é comer coisas mais doces. Às vezes o organismo fica mais ácido. Vamos ver isso aí com calma. Ah, não, olha, se liberar então o aborto legalizado, benefício para a mãe. Não. Tem que lembrar uma coisa. Aborto só traz prejuízo. Só traz prejuízo. Mesmo legalizado. Muito mais legalizado, porque o número triplica, quintuplica, 625% a mais nos Estados Unidos, né? Na Rússia, depois de legalizado, a morte maternal continua ainda. 25% das mães que vão tirar o feto lá correm risco de morrer, e muitas morrem. Você sabe disso? Mães que perdem um bebê, geralmente, correm risco de ficar inférteis. A curetagem vai impedir que o óvulo depois cole, tá, no ventre da mãe. Uma série de coisas vão acontecer. Uma mãe que já teve o aborto, depois que entra a ter um filho, a chance de ele ser prematuro e muitos outros problemas aumenta exponencialmente. A própria mãe corre o risco de adquirir doenças circulatórias e cerebrovasculares ao longo do tempo, devido ao processo de aborto. Que mais? 42% das mulheres na casa dos 25 anos têm depressão após o aborto. Depressão forte. 7 vezes mais tendências ao suicídio, gente.
A doutora Elizabeth Kipman diz o seguinte: as mulheres que abortam têm 260% mais hospitalizações psiquiátricas do que as que não abortam. 138% têm mais depressões, 60% estresse pós-traumático, 7 vezes mais tendência de suicídio, 30 a 50% possuem mais disfunção sexual e 25% mais necessidade de acompanhamento psiquiátrico. Destrói a mãe, gente. Literalmente. De todas as formas, fisiológico, psicológico, incapacita ela a ter filhos depois, é quase um milagre. A curetagem prejudica a parede. Depois não tem mais como a coisa funcionar. E quando a gente pensa naqueles que quase foram abortados, personagens interessantes. Apareceu agora filha de estupro, gente. Filha de estupro. Um monte na internet. Gente conhecida. Um monte. Querendo ou não, eu sei que é uma coisa difícil. Eu não condenaria uma mãe que fizesse, mas eu como pastor não aconselharia, mas também não condenaria. Porque eu sei que é um peso tremendo. Agora lembra, metade dela está lá naquela criança. Metade é do bandido, mas a metade está lá. Quantas mães odeiam o marido porque ele foi violento, estão divorciados dele, querem ver ele morto, e olha na cara do filho e vê ele todo dia. Casou legalmente, fez tudo certinho, teve o filho, mas depois, infelizmente, uma série de coisas que aconteceu, o cara é violento, tentou matar, é uma coisa de louco, está preso, e a mãe continua amando o filho, mesmo que metade seja de um criminoso. Deputada Fátima Pelais, ela esteve lá falando filha de estupro. Advogada Rebeca, essa advogada, ela é muito famosa nos Estados Unidos. Pesquisa esse nome. Rebecca Caslin, filha de estupro. O cantor Andrea Bocelli, a mãe ia abortar. Os médicos falaram: olha, não vai nascer cheio de problema. A mãe falou: não vou abortar meu filho. O cantor Andrea Bocelli, ele tem problema visual. Cantor Andrea Bocelli. Gianna Jessen, acabei de colocar na internet o vídeo sobre essa mulher. A pobre mãe, coitada, uma adolescente, foi fazer o aborto. Foi provocado o aborto, a abortista não estava na hora, a criança nasceu. Já com vários meses de vida. Foi por envenenamento salino. Eles colocam um tipo de um líquido que queima a criança por dentro, porque ela bebe o líquido amniótico, e queima por fora. Foi um milagre. Essa menina nasceu viva. Há pouco tempo um dos presidentes revogou lá uma lei, porque era o seguinte: se nascesse viva eles podiam matar. A maioria nascia viva, e eles matavam depois. Tem várias formas. Hillary Clinton defende uma forma que é o aborto parcial. Para não prejudicar a mãe, tira metade da criança, que é o pescoço, mata. Entende? Hillary Clinton ia implantar, esse é o diabo, milhões de vezes o doido do Trump do que a feminista da Hillary. Ela ia ser um estrago. Então essa mulher sobreviveu por uma lei que um presidente promulgou lá. Não, se nascer viva, tem que deixar viva. A menina é toda deformada. Ela não anda, cheia de cicatriz, ela anda toda mancando. É a maior defensora hoje pró-vida nos Estados Unidos. Gravou música, fizeram um filme para ela. Bebê de Outubro. Tem na internet, assiste esse filme. Conta a história extraordinária. Ela só foi descobrir que ela foi abortada, uma tentativa de aborto, na verdade, foi um aborto que não deu certo, mal sucedido, por erro médico, aos 19 anos. E ela começa uma jornada para descobrir quem é a mãe biológica dela, até finalmente, duramente, conseguir perdoar a mãe biológica. História extraordinária. Ah, você já ouviu falar do Chapolin? Era para ter sido abortado, viu? A mãe falou: não vou abortar. Por uma série de razões, tinha problemas de saúde. Já ouviu falar do Nick Fujiki? Nick Fujiki é aquele que não tem braço nem perna, viu aparecendo na televisão, casado, tem filho, é um dos maiores palestrantes, viaja o mundo inteiro, escreveu livros. Ele nasceu sem nenhum dos braços e sem nenhuma da perna, só o toquinho. Porque tem um defeito lá, né? Não tem uma mão, né? Vão abortar. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Óbvio que queriam abortar. Os pais falaram: não, nós vamos criá-lo. Uma pessoa extraordinária. Uma pessoa extraordinária. Ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo. Você já ouviu falar de Cristiano Ronaldo? Celine Dion? Justin Bieber? Todos esses aqui eram para ter sido abortados. A lei permitia, circunstâncias
muito favoráveis para o aborto, mas as mães disseram não à morte e sim à vida. Cristiano Ronaldo era para ter sido abortado. A mãe confessou isso para ele, mas ela desistiu. Celine Dion era para ter sido abortada. Pesquisa na internet, famosos que deviam ter sido abortados. Você vai ficar chocado. Quanta gente. Os médicos, as circunstâncias promoviam isso. Bom, aqui é uma tabelinha de hoje, como que está hoje. A campanha pró-vida é muito forte. As igrejas nos Estados Unidos trabalham, ONGs. As pessoas estão sendo conscientizadas. Existem milhões de formas, gente, de se impedir o aborto. É uma coisa irracional, né? Usar o aborto como uma forma para não ter filhos, simplesmente, pelo amor de Deus, contraceptivo. E estão usando lá, muitas vezes. Diminuiu, hoje está com 500 mil o ano. Agora uma curiosidade, né? Fala-se tanto das armas de fogo. 500 mil mortes por aborto. E sabe quantas por ano nos Estados Unidos? 5 mil. A diferença é grande? 100 vezes mais. Qual que é o maior problema de morte nos Estados Unidos? É a arma? Está longe, né, gente? Vimos que a quebra do sexto mandamento se constitui basicamente no não cumprimento do princípio da preservação da vida. Este mandamento pode ser quebrado direta, indireta, espiritual e passivamente. Aborto é uma das formas de ele se quebrar diretamente. Eu vou passar o último slide e já vou ouvir os irmãos. A Bíblia é claramente contra o aborto. Assassinato de um inocente, impotente, geralmente feito pela própria mãe ou com o consentimento dela, convencido por uma ideologia criminosa, geralmente em caso de desespero, a mãe precisaria ser apoiada para ter o filho e não abortar. O aborto não resolve o problema e cria muitos outros problemas. Tá certo, gente? Então, não há pecado que Deus não perdoe. Uma palavra importante para a gente concluir. E eu já vou ouvir os irmãos. Tendo o verdadeiro arrependimento, Deus sempre perdoa. Isso aí é tranquilo. A igreja que mais luta contra o aborto, mas é a que acolhe as abortistas, né? E todas as outras coisas sempre foi assim. Tendo o verdadeiro arrependimento, Deus sempre perdoa. O propósito não é condenar quem abortou. A pessoa já se condenou fazendo isso, evidentemente, e vai sofrer muito, matar o próprio filho. É um processo que a pessoa vai ter que amargar o resto da vida. Ela precisa de perdão, de graça, de conforto, tá? Mas esclarece, e nós queremos esclarecer e alertar a gravidade desse erro e os grandes prejuízos que a mãe vai ter. O propósito é conscientizar para trazer arrependimento, perdão, paz, alívio e acolher quem já errou. Amém? Eu vou fechar aqui e eu quero ouvir os irmãos que têm alguma palavrinha para cooperar com a gente. Muito bem-vindo. A mestra acho que levantou, depois eu...